Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho com vocês, neste momento, o texto do livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18 até o verso 26. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a ressurreição do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Expectativas que fortalecem. Em 1927, um físico alemão chamado Werner Heisenberg, ele estabeleceu o que lhe deu o nome de o princípio da incerteza. O princípio da incerteza para lidar com as indeterminações e probabilidades no campo do experimento empírico. Isto em razão da instabilidade do universo físico. De fato, na nossa experiência no cotidiano, percebemos a olho nu que o universo físico é instável e vivemos num constante mutatis mutandis. Não podemos contar com aquilo que não tem firmeza e não tem permanência. A própria vida é uma transitoriedade. Ora, se sabemos que o universo,
que a vida física, ela é instável, como um dia sucede à noite, então nós já sabemos que a nossa expectativa para o transitório é transitório. Então sabemos que não podemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa de permanência naquilo que não permanece. Tem que ser algo com maior fundamento, em que possamos ter a certeza de que haverá continuidade. Lá em Lucas 13, capítulo 13, o verso 20, Jesus contou a história de um certo homem que a sua plantação deu muito. Ele não teve onde guardar. Ele teve que derrubar os seus celeiros para juntar toda a colheita que tinha conseguido naquele ano. E uma vez feito isto, ele disse para si mesmo: agora, minha alma, come, bebe, folga, porque tens mantimento para muito tempo. Então Jesus chamou aquele homem de insensato, de louco, dizendo: homem insensato e louco, esta noite virão pedir a tua alma. E o que tens preparado para quem irá ficar e permanecer? Mostrando, portanto, que aqui nesta vida nada é permanente, nada é certo. E temos que buscar aquilo que é permanente para além desta vida. Em contrapartida, o nosso texto nos recomenda a lançarmos a nossa esperança, a nossa confiança na glória que nos aguarda em Cristo Jesus. Qual é a garantia da palavra que nós temos? Lá em Tito, primeiro capítulo, o verso 1 e 2, Paulo assim diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir, que prometeu desde os tempos eternos. É o Deus que não muda, que é a nossa garantia da nossa expectativa permanente de um futuro glorioso com Ele. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, ele fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É a gloriosa promessa que nos aguarda em lançarmos o nosso alicerce naquilo que é permanente. Mas note o texto. Essa expectativa, ela é pertinente somente àquele que abraçou a dádiva de Deus oferecida em Cristo Jesus. Em João, capítulo 1, verso 11, diz:
Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa expectativa, portanto, é para aquele que entregou sua vida àquele que morreu por nós em Cristo. Tanto é que no texto lido ele fala: nós que temos a esperança em Cristo. Nós que aguardamos com esperança. Podemos descansar e sabermos que estamos em direção ao permanente, onde nada mais vai mudar. Enquanto as tribulações desse tempo presente que nos balançam e que nos sacodem, nós temos a promessa do Espírito Santo de Deus, que em nós habita e que nos ajuda em nossa fraqueza, para não balançarmos, para não pararmos na jornada e continuarmos. O verso 26 diz: o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém. E por isso, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A você, meu irmão, minha irmã, que colocou essa esperança em Cristo e que já possui o consolo do seu Espírito em sua vida, louve-o por isto. E se você que me ouve nesse instante ainda não deu esse passo, faça enquanto é tempo, porque a porta da salvação ainda permanece aberta. Entre por ela, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Curta, inscreva-se em nossos canais, compartilhe e coopere com esse ministério. O Senhor seja com todos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Não há outro, não há outro, não há outro como tu, soberano. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde.